Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje é sobre como transformar duas calcinhas em um bustier com alças. Uma peça leve, simples de fazer, para usar em casa no dia a dia. Pessoas que trabalham em casa, donas do lar, que ficam mais tempo em casa, quer usar uma peça leve, não quer aquele desconforto do sutiã, né? Às vezes apertado, uma pessoa que tem um seio maior, um pouco gordinha e incomoda. Então, dentro de casa você pode usar essa peça que eu vou ensinar agora. São duas calcinhas, né? Essa vai ser a parte da frente, uma calcinha comum de algodão. As duas calcinhas é bom que seja no tecido parecido. A parte de trás não precisa ser algodão, pode ser um outro tecido que é usado em calcinha. O bom é que tem elasticidade, né? E não vai ter problema na costura, porque são parecidas com elastano, lycra. Então, essa calcinha tamanho G, eu vou cortar aí no meio, já cortei, né? Eu já cortei, já iniciei. Então é só cortar no meio dessa forma que tá aí. É a parte do fundilho, eu cortei, né? Na costura, e no meio eu fiz como tá aí. Fiz um corte aí de uns 10 centímetros, um pouco mais. E a parte da frente. Agora eu vou cortar aí na lateral, para cortar todo o elástico das laterais, né? Tanto da parte direita como esquerda. Esse elástico eu vou usar para fazer algum lacinho, se precisar depois. Eu vou reservar. Acredito que não vá usá-lo mesmo, só se precisar. O que eu vou usar é o elástico da parte de baixo, aquele que é mais largo. E eu vou cortar ele pela metade, que é mais forte. Ele tem bastante elasticidade. Ele eu vou usar para fazer as alças. Já cortei um lado, já vou cortar o outro. São as laterais mesmo, onde eu vou costurar as emendas, né? Os recortes que eu vou encaixar aí. Para aumentar o tamanho do bustier na frente. Pronto, já cortei o elástico das laterais. Aqui eu cortei em torno de 10, 12 centímetros, mas você pode cortar mais, de acordo com o seu gosto. É a parte que vai ficar no pescoço, aí a lateral, eu vou pegar a segunda calcinha para colocar essa parte por cima.
Mas antes eu vou cortar o elástico, esse aqui é da parte de baixo. Vou cortar ele ao meio. Vou começar aí do lado onde tem a costura da lateral. Corto só até o meio. E agora eu vou cortar ele reto toda a volta até o final. Então, vai ficar de fora uma parte das laterais dos seios. Então, é por isso. Então, vai ser uma emenda através da calcinha. Só vou colocar por baixo. Daqui a pouco eu vou fazer isso e costurar. Medir os dois lados, as laterais e ver. Encaixar ali, mais ou menos por igual, né? Pra não ficar a diferença de um lado, um maior, outro menor. Pra compor aí o bustier. Então, esse eu vou reservar com a tira de elástico rendado, né? Essa é a parte da frente. Vou pegar a parte que eu vou colocar aqui na lateral. Eu vou cortar as laterais na costura, conforme eu tô fazendo aí. A parte da frente, a parte de trás eu não vou usar. Pegar a segunda peça, que é uma calcinha do tamanho maior. O tecido não é o mesmo, não é algodão. Porém, ele também tem lycra, ele estica e uma peça maior vai deixar confortável, né? A parte das costas. Vai ajustar bem, sem aquele aperto, né? Que tem, normalmente os sutiãs tem aquelas alças, né? A parte de trás sempre aperta. Se a pessoa for um pouco mais gordinha, ela pode comprar o tamanho que for, ou até um pouco maior. Geralmente dá problema, né? Você compra do seu tamanho, fica apertado. Você compra maior, não dá certo. Fica muito grande. Nunca dá certo, né? Para quem tem seios grandes ou um pouco gordinha, costa um pouquinho mais larga. Nunca dá muito certo. Para você ir trabalhar, tudo bem, né? Você aguenta ali, né? Faz um esforço. Mas dentro de casa, aquele aperto o dia todo, né? À noite também. Por isso essa peça eu desenvolvi pensando nisso. Por causa desses problemas que a gente sempre enfrenta, né? E não tem uma saída. Acaba ali, naquele sufoco, né? E nesse calor não é muito legal, né? Então é isso. Eu peguei a calcinha, tamanho G, poderia ser até maior, conforme o seu tamanho, né? Coloquei por baixo, essa parte da frente que eu já recortei. E eu vou colocar assim, ajeitar de um lado, do outro. Você mede aí com uma fita, pode ser uma régua, fita métrica, as laterais, porque eu vou costurar do jeito que está. Vou costurar simplesmente porque vai ser a emenda
A parte de baixo preta, que é a calcinha maior, vai ser a emenda da parte da frente. E eu não vou usar molde, nem recortar, nem passar um giz ali. Além de dar mais trabalho, às vezes nem fica muito bom, né? Esconderia a costura, mas é pra mim, é pra usar por baixo da roupa, é pra usar em casa. Então não tem problema nenhum. Só fazer a costura rentezinho, né? E fica bom, viu? Vou colocando aí os alfinetes. Já vi mais ou menos, né? Que tá do tamanho os dois lados. Posso medir com a fita métrica. Eu vou costurar até essa partezinha da alça, viu? Vou costurar ela também. Eu medi dos dois lados para ver se tá do mesmo tamanho essa parte preta. Medi mais uma vez, aí ver se tá certinho. E vou alfinetar. Alfinetar a parte que eu vou colocar as alças também. Essas tirinhas aí que ficou na peça. Eu não cortei o fundilho ainda, porque essas duas partes mais fininhas, aí de cima, eu também vou costurar na parte preta. Então, não cortei, mas você pode cortar, verificar o tamanho que vai usar, vai costurar nessas tirinhas. E pode cortar para facilitar, porque essa calcinha preta eu vou usar só a parte de trás, costurar essa parte colorida em cima somente da traseira da calcinha preta. A parte da frente da calcinha preta eu vou deixar solta, porque será as costas, né? A parte de trás do bustier. Vou ajeitando aí as laterais também, porque eu vou unir, né? A parte de cima que tá solta, depois eu vou unir na costura. Então, ajeito aí de uma maneira que case uma com a outra certinho. Se tiver costura, costura com costura. Essa minha não tem costura. A calcinha preta, ela não tem costura. Então, eu verifico o tamanho da parte de cima, essa colorida, a primeira calcinha, sem esticar o tecido, que você estica, depois vai dar diferença, né? Vai enrugar, vai repuxar. Então, eu deixo levemente um por cima do outro, do jeito que ficar, porque as duas têm elasticidade, do jeito que ficar, eu vou costurar. Alisar com a mão só para ficar certinho, alfinetar, né? Não sair do lugar. Desse jeito. Agora eu vou costurar de um lado, essa parte que tá por cima, de baixo. Vou costurar do outro lado também. As tirinhas também vou costurar
dos dois lados, no meio também. Só não vou costurar a parte de baixo do elástico. Já costurei as tirinhas, costurei as laterais. Costurei aí as pontinhas. Vou fazer a limpeza, tirar as linhas e vou cortar agora o fundilho. Eu achei melhor porque pode dar diferença depois que costura. Achei melhor cortar no final, depois de costurada a peça. Essa é a parte de trás. Ficou dessa forma. Aí, nessa parte de cima, é onde eu vou costurar as alças. Na parte de trás e na parte da frente. Agora eu vou costurar as laterais. Vou colocar o alfinete dos dois lados e vou unir na costura de cima para baixo, sendo que eu não vou cortar o elástico da parte preta, da calcinha preta. Eu vou unir a parte das costas. Então, eu vou colocar o alfinete onde eu vou costurar nas laterais, uma de cada vez, né? Bom, com certeza uma de cada vez. De cima para baixo eu vou costurar. Que é assim, eu costurei a parte de cima, a primeira calcinha na segunda, por cima. Só que eu irei cortar a parte que sobra, eu vou deixar só, vamos dizer aqui, aquela emenda. Vou deixar as emendas que aumenta a parte da frente do bustier. Na hora que eu estiver cortando, eu não vou cortar o elástico da parte de trás, da parte preta. Então, eu vou chegar ali no elástico e vou deixar. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. É chatinho só esse pedaço. Essa parte. Tem a parte da frente e eu vou unir na parte de trás, que será as costas. Então, quando eu cortar os recortes, as emendas que eu costurei na parte de cima, que será a parte da frente, quando for cortar o excesso que eu não vou utilizar na parte da frente, eu vou recortar, mas não vou recortar a lateral, as laterais da parte preta, a parte das costas. Ela vai ficar
como fala, sem corte. Eu vou unir a parte da frente, a parte das costas, quando eu tirar o excesso, eu vou cortar até quando chega no elástico da parte de trás, que é a calcinha preta. Então eu vou parar ali, para não cortar o elástico, ter que costurar, ficar aquela emenda. Mais ou menos isso. É que é difícil de explicar sem sentar, né? É bem próximo. Eu gravo, fico um pouco distante de ver. Explicando, acredito que facilita mais, né? Não é difícil, é facinho, mas a gente esquece e acaba cortando o elástico, depois vai ficar aquela emenda de elástico com elástico, né? Tanto a parte da frente como a de trás. Então, se fizer isso, não cortar, não vai precisar, porque a parte da frente, ela já está cortada. Eu vou ter que costurar de qualquer forma, mas não preciso cortar o elástico, que ele é largo e grosso. Então, fica mais bonito, fica sem emenda. A parte de trás, a calcinha preta, ela já é sem emenda. Eu vou manter assim, sem emenda, a parte do elástico. Estou cortando já. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Eu não corto o elástico, continua unido. A parte de trás, ela tá inteira. O elástico, sem emenda, sem cortar. Coloco a parte de cima, essa colorida. Coloquei alfinete. Aí já destaquei, já cortei as partes que eu não vou usar. Vou ajeitar, acertar aí a parte de cima, na parte de baixo, que será as costas, para costurar. Tá vendo? Tá do mesmo tamanho, não precisei acertar nada, tanto a parte da frente como a de trás. Só vou costurar mesmo aí por cima. Não vou colocar direito com direito, nada disso. Que a gente costuma fazer nas costuras, né? Apenas do jeito que está. Tá por cima da parte preta, aí vai ser a lateral das costas, da parte preta. E eu vou costurar essa parte de cima, assim, por cima mesmo, de cima para baixo, por cima do elástico preto, né? Essa parte colorida que vai ficar por cima. Mas eu não cortei o elástico da parte preta. Bom. Agora eu vou costurar, depois eu mostro como ficou. Já costurei as tirinhas também. Vou cortar aí no meio, tirar o excesso, que eu não vou precisar. Aí a parte das laterais,
eu vou retirar o excesso na parte do avesso. Essa emenda que ficou, eu vou deixar, que eu fiz que é para aumentar a parte do busto, do bustier, né? E então aí, no avesso, eu vou tirar o excesso da parte das costas, essa parte preta. Depois eu vou colocar as tiras, que serão as alças, vou costurar aí na parte das costas, uma de cada lado, e vou fazer isso na frente também. Esse é o elástico que eu vou utilizar, é da parte de baixo, da parte da frente, né, o bustier, que é a calcinha colorida. Aquele elástico que é mais largo, que é da parte de baixo. Vou colocar aí na parte das costas, colocar o alfinete. Antes eu medi o tamanho que vai ficar bom pra mim. Você meça também no seu ombro, vai ficar o tamanho certinho, nem muito apertado, nem muito solto. Coloquei na parte de trás, vou fazer a mesma coisa na parte da frente. A parte de dentro, eu já cortei os excessos que eu não deixei da parte da calcinha preta, a parte de dentro, onde eu costurei, que eu fiz as emendas, né, a costura para aumentar o tamanho do bustier, a parte que eu não vou usar, que não é um bustier com forro, então eu cortei tudo bem rentezinho, né, para ficar uma peça leve. Você pode colocar trançadinho nas costas, essas tiras aí, né, fazer um X, fica bom também, mas eu vou fazer o normal. Se estiver gostando, deixa um like, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de trabalho. Dê um joinha, um like, um joinha, um positivo, que é aquela mãozinha que aparece lá. Aparece no vídeo, no YouTube. Então, tudo pronto para eu costurar as alças. Já costurei as alças, tudo certinho. Vou fazer a limpeza, tirar as linhas. Acertar alguma coisinha que ficou aí a mais, passando aí nas tirinhas. Prontinho, terminei de fazer o bustier. Tirando aí algumas linhas. A peça está pronta. Espero que tenham gostado. Costurei as laterais. Já coloquei aí as alcinhas, tanto na frente como atrás. Essa é a parte das costas. Aí as alças. Ficou bem bacana.
Olha a parte de dentro. Aí eu cortei o excesso, tá? Tem ainda rebarbas aí. Eu vou cortar deixando bem rente a costura. E vai ficar mais bonito. Se você quiser, você pode colocar um lacinho, uma fitinha, onde tá as alças na parte da frente. Isso aqui eu não vou colocar, não. Eu tenho aqui com o próprio elástico dessa peça da calcinha, a primeira, a colorida, eu posso fazer um lacinho, colocar aí na parte da frente, ou comprar um lacinho vermelho e costurar aí nessas tirinhas, né? Vai ficar legal. Eu espero que tenha gostado. Pretendo estar colocando toda semana mais vídeo com costura ou biscuit, mas principalmente costura desta modalidade de transformação, de reforma. E espero que vocês gostem. Deixe o joinha, o comentário. Se quiser acrescentar alguma coisa, o que achou, será sempre bem-vindo a opinião de cada um de vocês. A peça tá pronta. É só começar a usar. No caso, essa peça eu vou usar ela. Experimentar, se tiver que fazer mais algum ajuste. E depois utilizar mesmo. Fazendo aí tirando algumas rebarbinhas. Vai ficar bem bonitinha. Essa tira, você pode cortar exatamente como você vai usar, o tamanho que vai usar. Nem sobrando, nem apertado. Porque não tem uma regulagem, uma peça simples para ser usada no dia a dia, já no tamanho da pessoa. O que acharam? Gostaram? Espero que sim. Espero vocês aqui na próxima aula, com mais novidades. Espero que tenham realmente gostado. Até a próxima!